Salve, salve, galera! Você que está começando os seus estudos aí, primeira semana de cursinho, primeira semana aí de terceirão, talvez você está num ritmo um pouco mais leve, os professores se apresentaram e não tenham concluído um módulo ainda. Então, uma coisa rapidinha aqui para você recordar, tá bom? Chama algarismos significativos. E isso está relacionado com a medição de uma determinada grandeza. Por exemplo, ó, o tamanho desse objeto aqui, que eu estou chamando de x, tá certo? Olha aqui na minha reguinha. A minha reguinha é uma reguinha centimetrada, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Com toda certeza, o tamanho que eu estou chamando x, ele é maior do que 3 e consequente, e também ele é menor do que 4. Então ele vai ser 3, alguma coisa. Esse 3 aqui, ele foi fruto de uma medição, tá bom? Esse carinha aqui, ele é obtido com toda certeza. Aquele número que é obtido com toda certeza, ele é chamado de algarismo correto. Beleza. Agora, o próximo número, ele é fruto de uma estimativa. Esse número que é fruto de uma estimativa é chamado de número duvidoso. Vamos lá? Ó, com toda certeza, a minha marcação aqui ultrapassou a metade desse espaço. Então, vai ser algo maior do que 3,5. Tá bom? Ó, eu poderia colocar aqui 3,6? Sim, é uma medida sensata. Dependendo do jeito que você olha, pode ser 3,6. Pode ser 3,7? Pode ser 3,7. Pode ser 3,8. Como meu instrumento não garante essa precisão, esse último número ele é chamado de algarismo duvidoso, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 8. Bom, o meu instrumento ele não permite eu colocar outro número. Se eu já tenho dúvida a partir desse número, com certeza os outros números que eu colocasse aqui, ó, não teriam significado físico para mim. Tá bom? Ó, esse último número que você colocou aqui, ele é chamado de algarismo duvidoso. Você só coloca o primeiro duvidoso, ok? Bom, ao conjunto de todos os números corretos e apenas o primeiro duvidoso, nós chamamos algarismos significativos. Ok? Então, neste exemplo que eu estou fornecendo aqui, vamos contar quem são os algarismos corretos. Tem apenas o 3 como sendo o algarismo correto. O último número, ele é sempre um número duvidoso. Vou colocar o desenho aqui de duvidoso. Ao conjunto de todos os números corretos, mas o primeiro e apenas o primeiro duvidoso, nós chamamos algarismos significativos. Nesse exemplo, eu tenho 2. Vamos repetir? Vamos repetir? Por exemplo, ó, se eu dissesse isso aqui, ó, 3,879,1. Se eu já tenho dúvida a partir do 8, com certeza o 7, o 9 e o 1, eu vou ter mais dúvida ainda. Então eles não têm significado na minha medida. Tá certo? Então você tem que parar no primeiro duvidoso. Vamos ver se você pegou essa ideia. Olha esse exemplo aqui, ó. Uma temperatura de 38,5 graus Celsius. Vamos ver quantos algarismos significativos nós temos? Vamos lá? Bom, um correto, outro correto, O último, ele é sempre o duvidoso. Portanto, ao conjunto de todos os números corretos, mais o primeiro duvidoso, eu chamo isso de algarismos significativos. Nesta medida, eu tenho 3 algarismos significativos. Tá certo? Bom, aqui tem uma ressalva. Sabe qual é? É assim, ó. Tem uma regrinha que a gente usa que a gente não leva em conta zeros à esquerda e nem potência de 10.
tá? A gente não contabiliza esses números quando a gente vai fazer algarismos significativos. Quer ver? Dá uma olhada nisso aqui. 1, 2, 3, 3 zeros à esquerda. Zero à esquerda a gente não conta para a determinação da quantidade de algarismos significativos, tá bom? É a regrinha que a gente usa aí, beleza? Bom, então aqui eu tenho o primeiro duvidoso, o primeiro correto é o 8, e o último número é sempre o duvidoso. Pronto. Então aqui eu tenho apenas um número correto e apenas um número duvidoso. Perfeito? Então aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Tá certo? Anota essa regrinha, hein? Zero à esquerda a gente não leva em conta. Tá bom? Para contar algarismo significativo. Ó, se a gente colocar esse número em notação científica, olha como que ele fica, ó. 8,3 vezes 10 a menos 3 metros. Aí sim, e agora o que eu faço? Calma. Segunda e última regrinha. Potência de 10 você também não conta, tá bom? Potência de 10 você também não conta. Ó, então aqui eu tenho, lembrando que o último número é sempre o duvidoso. Ah, então o que sobrar é correto, ok? Então acaba dando, como tem que ser, né? A mesma coisa. Aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Perfeito? Ó, se você quiser, sabe o que você pode fazer? 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili. O símbolo de mili é eninho. 8,3 milímetros. De novo, o último é sempre o duvidoso, ok? O que tiver aqui na frente são os corretos. Então, eu continuo tendo 2 algarismos significativos. E para finalizar, vamos lá? O último é sempre o duvidoso. Então aqui, ó, o duvidoso é o 0. Então, o 6 é correto, o 4 é correto, o 8 é correto, o 7 é correto. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Lembrando que quanto mais algarismos significativos uma medida tiver, mais precisa ela vai ser. Beleza? Um assunto levinho, só para você desenferrujar aí, você que não teve módulo concluído para estudar. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.